Amém. Isaías capítulo 9 diz: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte, resplandeceu a luz. Pule para o verso 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém, irmão? Você pode sentar. Irmãos, Jesus Cristo veio ao mundo, e entre o nascimento de Jesus e a sua missão há muitas conjecturas, desde que não se agrida a doutrina do Evangelho. Pensar, imaginar, pesquisar, isso todos somos livres e devemos fazer isto. Mas uma das coisas que também pensamos é que o Senhor Jesus realmente foi um homem, né? Eu faço sempre questão de sublinhar isso. Foi um homem muito valente. Como a Bíblia diz que o Verbo se fez carne. Mas Jesus, nós não vemos ele preocupado, traçando rota de fuga, estratégia de fuga, estratégia de guerra. Você vê na Bíblia Jesus traçando alguma estratégia de guerra? Não, por quê? Porque ele está andando na submissão ao Pai, ao Espírito Santo. Na hora que o Pai enche ele, ele abre a boca e detona. Acabou, essa é a estratégia de quem serve a Deus. Amém, irmão? Nós não temos estratégia. A igreja não tem estratégia. Deus tem um projeto com a igreja. O projeto é de Deus. Mas qual o projeto da igreja? Não, a igreja não tem projeto. Tudo que a igreja tem para fazer é executar um projeto, que não foi a igreja que fez. A igreja já está incluída num projeto. A igreja só sobrevive dentro deste projeto. Por isso que muitos de nós quebra a cara, se machuca, se desvia quando cai na besteira de traçar estratégia. Quer cavar sua sepultura? Trace um plano para servir a Jesus Cristo. Você estará pegando a pá e cavando a sepultura bem funda. Porque tudo que nós temos para fazer é seguir um plano já pré-estabelecido desde a fundação do mundo. Não temos plano nenhum a fazer. Eu já vi pastores dizendo assim: não, eu me reuni com o presbitério
Isso não é aqui não, tá, irmão? Longe daqui um negócio desse. Eu me reuni com o presbitério para nós traçarmos as nossas metas de evangelismo deste ano. Infeliz, miserável. Isso é uma miséria. O homem pensar que pode dar direção à igreja. Um homem pode dar direção à igreja? Não. Se a igreja é verdadeira, ela já tem uma direção. Homem nenhum pode dizer para a esquerda, para a direita, agora segue em frente. Eu, quando prego essas coisas, irmão, passa tanta coisa pela minha cabeça. Outro dia eu estava conversando com alguns irmãos, qualquer hora eu vou cair de gargalhar por aqui. Tu não se assusta, não. Que eu lembro cada loucura que eu ouvi há 20 anos atrás, há 18 anos atrás, há 17 anos atrás. Estratégias de evangelismo, estratégia de arrecadação. Irmão, nós precisamos traçar uma estratégia de arrecadação para a igreja. Precisamos aumentar a receita. Olha, os camaradas sabem até linguagem de contador. É cada papo, pelo menos a gente não sai formado em obreiro de Cristo, mas sai formado em contador, né, irmão? Então, a igreja, ela já tem uma direção do alto. Jesus falou assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu pergunto, você tem o evangelho todo na sua memória? Não tem. Mas na hora que você precisa pregar, parece que tem, não parece? Isso é porque a estratégia vem do alto, irmão. Isso é porque a estratégia vem do alto. No começo da minha caminhada, quando eu estava lá numa igreja mortinha, mas eu sempre fui apaixonado pela Bíblia, irmão, eu me apaixonei pela Bíblia. Desde o começo da minha caminhada, eu me apaixonei pela Bíblia. Sabe o que é se apaixonar por alguma coisa? Eu me apaixonei pela Bíblia. Então eu estava numa igreja morta, mas eu estava vivo. Não é porque você anda por dentro do cemitério que você tem que deitar numa catacumba. E eu estava vivo. Por quê? Porque quem tem contato com esta palavra, se quiser ficar vivo, fica vivo, mesmo que esteja no meio do vale de ossos secos. Porque esta palavra é a ressurreição e a vida. Com essa palavra só morre quem quiser morrer. Mas quem quiser ter vida, pode estar até no meio do cemitério, que vai ter vida. E uma vez eu encontrei um jovem, eu ia cruzando com ele por uma calçada bem estreita, lá embaixo, aqui no bairro de Santo Cristo, e no começo da minha caminhada, eu ia caminhando com a minha Bíblia, tinha acabado de sair da igreja, encontrei com aquele jovem, não lembro qual a situação espiritual dele, mas eu com muita pressa, mas de repente eu parei, e começamos a conversar, e de repente eu me vi citando Bíblia para aquele jovem, e falando, e ele assustado, e eu mais ainda, mas falando, e quando depois de um tempo nos despedimos, que eu segui meu caminho, eu falei assim, meu Deus, como que eu falei todas aquelas coisas? Da onde veio aquilo? Sabe por quê, irmão? Porque a estratégia vem do alto. A estratégia vem do alto. Bom, mas esse me parece que não é bem o tema da nossa pregação. Voltando, estava falando que o Senhor Jesus, no meu modo de ver, foi um homem muito guerreiro, um homem muito forte, muito poderoso na sua determinação. Jesus chegou a este mundo e logo ele descobriu, vou usar essa palavra porque tem coisas que eu creio de forma diferente dos outros, tal. Jesus logo descobriu que tinha que morrer pela causa do evangelho. Jesus logo caiu na real que a missão dele era morrer pela igreja. Ele não veio como o Todo-Poderoso, ele não veio como o leão da tribo de Judá,
Ele não veio como aquele coroado de glória, majestade, santidade, diante de quem se curvam anjos, arcanjos, querubins, serafim. Abaixo de Deus está Jesus Cristo, mas quando ele está nesse mundo, quem olhasse para ele, via apenas um cidadão como qualquer outro, a tal ponto de Judas ter tido a necessidade de se aproximar dele e beijá-lo, para que os homens pudessem identificá-lo. Por quê? Olhando para ele, era um homem como qualquer outro. Não tinha nada em Jesus que pudesse chamar a atenção e alguém dissesse assim: aquele dali é diferente, aquele deve ser Jesus, prende ele. Não. Judas precisou chegar bem perto. E a multidão já tinha observado um pouco Jesus, porque ele diz assim: olha, mas eu estive lá no templo pregando as caras na frente de vocês e vocês não me prenderam, por quê? Ou seja, ele já esteve pregando no templo, aquele pessoal já tinha visto ele, mas não conseguiram um referencial que o destacasse no meio dos seus discípulos para que pudessem identificá-lo facilmente. Ele era igual a qualquer um de nós. Amém? Passou pelas mesmas lutas, passou pelas mesmas dores, as mesmas rejeições, passou pelos mesmos sacrifícios, as mesmas dificuldades. José e Maria eram pobres, muito pobres. Jesus trabalhava desde cedo, por isso era chamado de carpinteiro, porque fazia móveis, trabalhava, calejava as mãos na carpintaria que herdou do seu pai, porque diz a história que logo Jesus ainda, logo depois daquela cena lá dos 12 anos, que ele é encontrado no templo, logo depois dali, seu pai faleceu, porque já era muito idoso. Dizem alguns historiadores que ele já era um ancião e tinha casado com Maria jovem. Então Jesus ficou órfão muito cedo e era um homem de valor. Caiu para dentro do trabalho, sustentou a mãe e sei lá quem mais, porque era o filho mais velho. Tinha um monte de outros irmãos. Jesus mandou ver, ninguém nunca soube, não há historiador que diga que Maria tenha ido bater na porta dos sacerdotes lá, ou bater na porta de algum vizinho. Não, por quê? Porque Jesus está lá trabalhando. É o que eu vejo. Então Jesus, em todos os aspectos, foi um homem muito forte. Foi um homem muito guerreiro. Foi alguém muito determinado. Foi um exemplo em tudo que fez. Foi exemplo, é espelho para todos os ângulos que nós olharmos. Jesus é o homem. Como se diz na gíria moderna, Jesus é o cara. Jesus é o bom, meu irmão. Se você conhecer a história de Jesus detalhadamente, e tem alguns outros livros fora da Bíblia, livros imensos que vão contando passo a passo de coisas sobre Jesus, bem como João falou, né? Se tudo que Jesus fez e a maneira como ele viveu, se tudo fosse escrito em livros, nem todos os volumes caberiam. E eu imagino mesmo, como alguns historiadores têm aí alguns livros sobre a vida de Jesus, falando coisas realmente gloriosíssimas, coisas maravilhosas. Mas Jesus foi um homem valente, porque cedo ele descobre que a missão dele nesse mundo é morrer. E quando ele descobre isso, ele vai adiante. Ele chega a ansiar por isso. Ele fala: um batismo eu tenho para receber que vós não podeis receber. Ele chega a ponto de falar isso num momento com os seus discípulos. E nós identificamos que esse batismo que ele anseia por receber é a morte. Não é alguém muito forte? Todos nós trememos diante da morte. Todos nós estremecemos diante de ameaças. Quando vemos a questão se tornar bem real, parece que se nós não enxergarmos que Deus está acima de tudo, nós trememos. Jesus é um homem forte. Olha o que diz o texto: a terra estava angustiada, não será entenebrecida.
Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon, Naftali, mas nos últimos dias a enobreceu junto ao mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Está falando do nascimento de Jesus, ou seja, está dizendo, Jesus vai causar um impacto violento. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. O povo, uma multidão que andava em trevas, Jesus vai se manifestar como luz, mas ele tem que ser uma luz suficientemente forte para resplandecer para todos. Ele não podia resplandecer para meia dúzia, não ia adiantar de nada. Ele não podia resplandecer para uma nação somente, não ia adiantar. Jesus tinha que resplandecer para o mundo. Então, a força do brilho que está em Cristo, o impacto que ele tem que causar, tem que ser algo muito grandioso, muito perfeito. Então Jesus tem que ser um homem muito guerreiro para levar a sua missão incansavelmente, de maneira que ele não deixe nada por fazer, senão ele não seria essa luz suficientemente grande para iluminar todos os povos. Aonde começou essa história? Lá, na Galiléia dos gentios. Passou para Jerusalém. E hoje, você tem ideia da distância que isso está aqui nos alcançando? Você sabe que nesse momento tem pessoas cultuando a Deus na Alemanha, na Inglaterra, na Suíça, na China, no Japão, na Iugoslávia, porque Jesus foi muito forte. Se nós conseguirmos ser tão fortes quanto ele foi, nós influenciaremos vidas igual ele influenciou. Nós temos que levar adiante. Veja o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem forte. Quando ele saiu nas suas viagens missionárias, carregando o seu pedaço de pão e o seu talento de confeccionar tendas, aonde ele chegava, fazia tendas, vendia tendas, pegava o dinheiro, se sustentava os irmãos. Um homem fortíssimo, um homem determinado em extremo, um homem de raro valor, um homem inigualável. E aonde ele colocava os pés dele, Deus mostrava, tinha cliente para comprar as tendas dele, e ele vendia a tenda, e ia se sustentando e pregando para os seus clientes, e pregando em sinagoga, e pregando para judeu, e por onde ele passava. Avalie a força de um homem desse. Avalie a disposição de um homem desse. Avalie a disposição de um homem desse, que quando nós o vemos pedindo oferta, é para os outros e não para ele. Avalie a força de um homem desse. Um homem que chega e diz assim: olha, os irmãos de tal cidade estão em dificuldade, portanto vocês, irmãos de Jerusalém que são ricos, mandem ofertas, que é para levar para eles, não é para mim não estou pedindo nada a ninguém não, é para eles. Que força tem um homem desse, irmão? Nosso exemplo maior, claro, Jesus é um homem guerreiro inigualável. Aqui diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Aí no verso 4, tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Quer dizer, está falando do povo de Israel, conforme diz o verso 3, né? Em que, e também todos aqueles ali, judeus de um modo geral, mesmo em regiões diferentes da capital, e diz que o cetro, o jugo que pesava, a vara que feria os ombros e pesava lá o cetro do opressor, com a manifestação de Jesus Cristo, o cetro do opressor será partido. Por quê? Porque Jesus Cristo é muito forte. Aí ele vai dizer:
No verso 5, porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Por quê? Verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, o governo, está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Olha, o governo agora, o principado, a referência vai estar sobre os ombros dele. Ele vai sustentar isso. Irmão, o nome de Jesus, os feitos de Jesus, a postura de Jesus, a retórica de Jesus, isso foi tão forte, isso foi tão poderoso, que até depois de morto, o nome dele faz os inimigos tremerem. Tem mais, tem gente hoje que diz que Jesus Cristo não ressuscitou, mas quando ouve o que geração Jesus Cristo prega, treme, mesmo com Cristo morto. Ele, o poderoso Jesus a quem servimos, ele é tão forte que mesmo que o tenham como morto, ele assombra todas as nações. O nome de Jesus é algo muito forte, irmão. Quando nós somos fortes, o nome de Jesus é poderoso. Quando nós somos poderosos, o nome de Jesus é tremendo. Quando nós somos tremendos, o nome de Jesus é inquebrável. Quando nós somos indomáveis. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento deste principado da paz não haverá fim. Ou seja, ele é alguém que ele vai manter o que ele prometeu. Ele vai manter até por toda a eternidade. Não haverá fim. Como ele falou, né? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. As minhas palavras são eternas. Aí ele diz, sobre o trono de Davi e no seu reino. O trono de Davi e o seu reino aqui é desde que Cristo veio à terra, mas uma alusão já direta ao milênio, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. A força que Jesus Cristo tem, irmão, é tremenda, a ponto de Isaías 40 vai dizer que ele vai aterrar os vales. O que é aterrar os vales? Aterrar é jogar terra, é trazer o fundo mais para cima. Se eu aterro os vales, cadê os montes? Se eu aterro os vales, onde estão os montes? Só não existe monte quando existe um vale? Se eu aterro os vales, eu tiro a referência dos montes. Imagina, você acha, isso aqui é uma referência, Deus sempre está tratando com pessoas, com povo. Então diz que ele vai aterrar os vales e nivelar os outeiros. O que ele está dizendo? Vai nivelar todo mundo. Aí eu te pergunto, não tem que ser muito forte? Você acha que os ricos gostam de ser nivelados com os pobres? Você acha que os que têm faculdade gostam de sentar nas mesmas cadeiras do que quem só tem primário? Isso é que é Deus, que abate o soberbo e exalta o humilde. Hoje, dentro das igrejas, os que pregam
os que estão atrás de púlpito e etc., os maiores e melhores pregadores não são os que têm canudo da medicina, os seus mestrados, seus doutorados. Não, não é não. A grande marca do evangelho são os incultos, são os indoutos. Jesus fez isso, pegou os vales, aterrou, colocou nos altos níveis. E hoje, muitos doutores, muitos formados, não conseguem entrar na vida, porque não têm humildade de ouvir dos pequeninos. Que Jesus falou: Pai, eu graças te dou que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, mas a revelaste aos pequeninos. E aí, meu irmão, é que aparece a grande glória da força de Jesus. Ele teve uma força e um empenho tamanho, quando João Batista manda perguntar, devemos esperar outro? Ele falou: não, olha, os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, e aos simples, aos humildes, é anunciado o reino de Deus. Vai lá e diz isso para João Batista, fala dos sinais e fala para quem eu estou anunciando o evangelho. Ou seja, eu estou anunciando o evangelho para os analfabetos, para os simples, para os humildes, para os coxos, mancos e os aleijados. Fala para João que o mundo será dominado por eles, porque é com eles que eu estou deixando o cetro, eu estou deixando a espada, eu estou deixando as pérolas. Fala para João que o futuro, quando ele voltar comigo nessa terra, ele verá esses coxos, mancos, aleijados reinando à minha destra. Tem que ser forte ou não tem que ser? Tem que ser forte ou não tem que ser? Você lembra que alguns cultos atrás eu falei: irmão, está aí uma unção de coragem, uma unção de força, uma unção de entendimento, unção de conhecimento. Lembra dessas unções que foram passando aí? Faça proveito delas, meu irmão. Faça muito proveito, porque eu tenho feito. E eu não conheço nenhum outro homem no planeta Terra que ousou gravar vídeos e falar de juízes como eu falo. Não conheço nenhum. Cadê? Cadê o sistema? Cadê as armas do sistema? Cadê os homens que mandam matar? Cadê a maçonaria assassina que manda matar todo mundo que atravessa no seu caminho? Já mandou matar até presidentes lá nos Estados Unidos. Manda matar a mim. Cadê? Cadê o macumbeiro Átila Nunes? Foi lá para o Congresso, foi falar com o presidente do fórum, o presidente lá do sistema judiciário, foi pedir medidas, porque ninguém aguenta mais com geração Jesus Cristo, mas nós somos meia dúzia mais um. Nós somos meia dúzia mais um, e esse um não se curva a homem algum. Ele é o menino que nasceu, é o filho que se nos deu, e o governo está sobre os ombros dele. E eles estão desbaratinados. O homem já enterrou um filho, não se dá por satisfeito, não reconheceu que nós reinamos sobre a terra, e agora está colocando outro filho na fogueira para enterrar o outro filho. Porque acha que pode vencer Jesus Cristo, acha que pode vencer Jesus Cristo, só que nós pregamos Jesus Cristo e eles olham para nós, e eles olham para tudo, eles: cadê Jesus Cristo? Eu estou dizendo: olha para mim. Quem quiser ver Cristo nessa terra tem que olhar para nós, senão não vê. Quem foi chamado para abrir vista aos cegos? Somos nós. Quem é a luz do mundo? Quem quer sair das trevas tem que olhar para nós. Jesus foi um homem guerreiro.
Jesus foi um homem valente. Ele sabia que ele tinha uma caminhada e lá na frente ele tem uma cova para entrar. E todos dizem: Senhor, não vai a Jerusalém? Senhor, não vai. Não, a minha cova está lá. Como que eu não vou a Jerusalém? Se a minha cova está lá. Mas, Senhor, e a vida? Não, a vida, para mim, a vida verdadeira vem depois da morte. Senão, se eu não morrer, eu fico preso nesse mundo aqui, fico prisioneiro. O Pai me deu uma missão e o Pai falou comigo. Lembra que nós estivemos lá no Monte da Transfiguração? Lembra que lá estava Elias, lá estava Moisés, e lembro que eles falaram conosco, eles falaram da minha morte que tem que se dar em Jerusalém. Então agora ninguém me detém, eu quero Jerusalém. É um homem forte ou não é um homem forte? É um guerreiro ou não é um guerreiro? É um vencedor ou não é um vencedor? Levantai, portas, vossas cabeças, que entrará o Rei da Glória. Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Força, vontade, determinação, confiança. Quando os discípulos falaram muito, encheram as medidas de Jesus, porque tem discípulo que esquece quem é que manda, né? Quando encheram Jesus, ele falou assim: o negócio é o seguinte, deixa eu falar uma coisa para vocês ficarem quietos e não me chatear tanto. Eu tenho o poder de dar a minha vida e tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Irmãos, os inimigos podem até olhar para a cova e nos veem, mas talvez não consigam depois elevar os olhos para os montes para nos verem novamente. Aqui diz então, do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi, para o firmar, fortificar em juízo e em justiça. Irmão, essas duas palavrinhas, elas me movem, elas me empurram. Juízo e justiça. Uma coisa pela qual eu sou apaixonado é ver que a justiça de Deus se cumpra. Eu sou louco por isso. Quando eu leio na Bíblia, essa palavra parece justiça, parece que dentro de mim meu espírito sacode, vibra. Porque eu sei que o nosso Deus fará justiça, não vai deixar nenhum pingo de justiça para ser feito. Como ele disse para Abraão, porventura não faria justiça o grande juiz de toda a terra. E Jesus foi valente em extremos. Ali, com os seus discípulos, sem nenhuma lança, sem nenhum escudo, mas chega no meio da cidade, raças de víboras. Uns diziam: nós temos por pai Abraão, nós somos filhos de Deus. Vocês têm por pai o diabo. Olha a valentia desse homem, meu irmão. Olha a valentia desse homem, olha a ousadia desse homem. Filhos do diabo, é isso que vocês são. Mas nós trabalhamos, nós fazemos discípulo para transformar 2 vezes mais filhos do inferno, pior do que vocês. Que ousadia, que guerreiro foi Jesus. Quando está lá para o final da sua caminhada, Jesus está bem na cidade. Escribas e fariseus, vocês são hipócritas. E começa a deslanchar hipócrita, mas o que mais me comove é que antes, segundo alguns relatos, alguém está dizendo assim para ele: mestre, o senhor falando assim, o senhor nos ofende. Ele falou: vocês também são hipócritas. Ah, vocês estão ofendidos? Então tá, vocês também são hipócritas.
Jesus foi um homem com uma valentia, irmão. E eu vejo tudo isso e vou estar preocupado com amanhã? Com a comida, com a bebida? Com as vestes? Vou estar preocupado com a vida ou com a morte? Eu só estou preocupado com uma coisa, em executar a ordem do meu Senhor. E nessa noite o que eu peço a Ele é isso: Deus, me abre o espírito e crava a tua voz dentro da minha alma. Porque eu já disse para o meu Senhor: se eu te ouvir e puder acreditar que és tu que está falando comigo, eu executo qualquer coisa. Então, meu irmão, Jesus veio ao mundo com uma missão. Jesus veio ao mundo com um projeto. Jesus veio ao mundo com um propósito. E depois, sabendo que tinha uma coroa, tinha o escárnio, a zombaria, tinha o espancamento, as chicotadas, tinha a cruz, tinha túmulo, sabendo tudo aquilo que tinha a rejeição daqueles a quem ele amou, sabendo de tudo aquilo, mesmo assim, ele não titubeou, não vacilou em nada. Ele levou a sua missão como um guerreiro implacável até o fim. E tem mais: a conquista de Jesus seria se ele fosse forte o bastante para morrer. Muita gente não completa a sua missão, sabe por quê? Porque acha que tem que ir com espadas e lanças, ou seja lá o que for, tem que ir para o campo de batalha e tem que voltar cantando o hino da vitória. Jesus fez isso, mas de uma maneira que ninguém poderia supor. Jesus foi para o campo de batalha, morreu no campo de batalha, ressuscitou no campo de batalha e aí voltou com a vitória lá para o alto. Mas é assim que se vence uma batalha? Morrendo? É. O reino de Deus não é como o reino do mundo. Os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos. Os guerreiros de Cristo não são somente fortes o bastante para viver por Cristo, mas também são fortes o bastante para morrer por Cristo. E até aqui então, nos tem ajudado, Senhor.